Olá, meu nome é Bruno Farage, eu sou professor de Direito Constitucional, mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ, e nesse canal eu queria contribuir com algumas dicas e debates rápidos. Nesse vídeo em especial nós vamos tratar de um tema que sempre surge mediante o questionamento recorrente de alunos meus, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando uma crise sanitária, uma pandemia. E a pergunta é a seguinte: é possível o Estado forçar alguém a receber a vacina? Esse é um tema que nós chamamos de vacinação coletiva e ele envolve a temática dos direitos fundamentais. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração em relação a esse debate é o que diz respeito às características dos direitos e garantias. Em especial, uma característica muito importante que vai influenciar em toda a sistemática, que diz respeito à relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto e, portanto, ele não pode ser tratado como se fosse um direito isolado de um ordenamento que é harmônico. Sempre temos que interpretar os direitos fundamentais como fazendo parte de um todo coerente. Isso não é diferente em relação aos direitos individuais nessa temática da vacinação coletiva. Do pressuposto de que os direitos fundamentais são relativos, nenhum deles é absoluto, e isso é uma decorrência do comportamento de muitos dos direitos fundamentais enquanto princípios e não regras. Esse é um tema que dá margem a uma discussão muito mais ampla, não quero tratar disso agora. Mas se os direitos fundamentais eles são relativos, é muito comum que eles colidam, entrem em colisão, entrem em choque. Em relação à vacinação coletiva, alguns pontos devem ser considerados. A Constituição ela garante a liberdade de agir, a liberdade de ação, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, o qual vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão por força de lei. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição, ele também estabelece a liberdade de consciência, crença e culto. E, portanto, você tem o direito fundamental a ter suas convicções filosóficas, políticas e ter as suas crenças. Você pode acreditar, por exemplo, que a vacina não é algo efetivo, que a vacina não deve ser imposta. Isso é um direito seu. Mas nós temos que considerar também que aqui temos em jogo outros direitos fundamentais, como a saúde pública. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então o Estado deve proteger a saúde da coletividade. Vejam bem como nós temos aqui a colisão de direitos fundamentais. Além disso, o artigo 5º, inciso 8º, ele traz um instituto importantíssimo para esse debate, que é o Instituto do Imperativo da Consciência. O artigo 5º, inciso 8º, ele vai instruir os indivíduos a, sempre que tiverem alguma obrigação legal a ser cumprida, que venham de encontro às suas convicções filosóficas, políticas ou às suas crenças, é possível invocar uma proteção que nós chamamos de imperativo de consciência para deixar de cumprir essa obrigação legal, desde que, manda a Constituição, você realize uma contraprestação, uma prestação alternativa. Isso é muito comum, por exemplo, em casos como o do alistamento militar obrigatório. Muitas pessoas estão convencidas que não é dever do Estado obrigar alguém a prestar o serviço militar obrigatório. Então é possível invocar o imperativo de consciência para deixar de cumprir o serviço militar obrigatório, desde que esse indivíduo ele realize uma contraprestação. Isso é imperativo de consciência. A pergunta é possível invocar o imperativo de consciência, tendo em vista a liberdade de consciência, crença, para deixar de receber a vacinação coletiva? Bom, essa é uma temática que ela ainda não está consolidada, sedimentada na jurisprudência pátria. Mas a tendência, como aponta a doutrina, é de que invocar o imperativo de consciência para deixar de receber vacina não seja um argumento válido. Porque aqui nós estamos ponderando um direito individual contra um interesse público, o interesse da coletividade, a saúde da coletividade. Existe uma tendência de considerar que os direitos coletivos
eles em alguns casos podem se sobrepor à liberdade individual. Mesma lógica em relação à liberdade de ir e vir, à quarentena compulsória, ao lockdown. O interesse da coletividade ele se sobrepõe às liberdades individuais, nesse caso, e tendo em vista o momento único de crise. A jurisprudência utilizada pela doutrina para falar sobre essa temática é um caso que foi decidido pela Suprema Corte norte-americana na década de 40, entre 43 e 44, chamado Prince versus Massachusetts. Nessa situação, nesse caso, o Estado considerou, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que o Estado ele tem a prerrogativa de impor tratamentos médicos em relação às crianças dos Estados Unidos, mesmo contra as convicções ou vontade dos pais. Transplantando essa decisão do direito comparado para a nossa realidade, pode ser que esse tipo de raciocínio seja reproduzido. Então, talvez invocar o imperativo de consciência não seja aceito na nossa jurisprudência prática. Como que o Estado ele vai forçar a vacinação? Ele pode entrar na sua casa, por exemplo, e obrigar que você tome vacina? Provavelmente não. Isso iria gerar uma revolta que já aconteceu, inclusive, na nossa história nacional e violaria vários direitos fundamentais, como a liberdade em relação à inviolabilidade do domicílio. Agora, é possível que o Estado estabeleça algumas sanções indiretas. É o que já acontece em muitos lugares. Então, por exemplo, impedir a matrícula em escola pública se a criança não estiver com cartão de vacinação em dia, se ela não estiver com o certificado de que ela foi vacinada contra o Covid, por exemplo. Dentre outras sanções indiretas. Penas restritivas talvez seja algo exagerado. Não há como saber como que o tribunal iria considerar quais são as sanções para o descumprimento à vacinação coletiva. Mas tudo indica que, tendo em vista essa ponderação entre interesse público e privado, a vacinação coletiva, em termos de ser imposta, pode ser uma realidade. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.